Então, bora que bora, vamos aqui fazer as análises que vocês sugeriram lá no grupo, na comunidade Challenge Hands Off. E vamos começar então aqui por Bitcoin. Eu estou no gráfico semanal e quero mostrar aqui para vocês a minha visão acerca do comportamento do Bitcoin no longo prazo, tá? Claro que a gente está vendo aí Bitcoin sofrendo com as notícias em relação à guerra. Porém, é claro que vai depender muito em relação a como que esses conflitos ainda vão evoluir ou não, mas a partida eu continuo acreditando nessa deriva aqui no gráfico semanal. E essa deriva me faz acreditar que o ponto máximo, ou seja, a máxima histórica do ciclo do Bitcoin, ficará entre esses dois valores, tá? Entre 125 mil a 136 mil dólares, que seria basicamente aqui nessa parte superior da deriva, tá? Agora sim, vamos reduzir então o time frame para o diário e vamos entender as possíveis paragens de preço. Então, para nós acreditarmos aqui que Bitcoin vai parar de cair num cenário otimista, tá? Vou trazer para vocês tanto um cenário mais otimista quanto um cenário mais pessimista. Seria o Bitcoin parar aqui, fechar o dia de hoje, ok? Acima de 50% deste FVG aqui que eu marquei no diário, ok? Então, veja que agora ele está abaixo de 50%, ou seja, essa linha tracejada. E caso aconteça algum brincadeiras aqui à parte, mas milagre que o preço reaja e deixe um pavio aqui, será um bom sinal para dizer que, ok, Bitcoin teoricamente já pode subir, tá? Seria um primeiro sinal de que as quedas iriam ser estancadas, vamos assim dizer. Aqui é uma boa região, ok? Porque além de ter esse FVG, se nós formos traçar uma Fibonacci aqui, ó, de todo esse movimento, já está dentro da região que eu chamo de região de desconto, que é a partir de 62% de Fibo. Inclusive, a minha estratégia se baseia em o ativo cravar numa região de interesse dentro de uma região de desconto de Fibo e ter capturado liquidez quando atingiu essa região. E a gente pode ver que todos esses fundos aqui carregavam liquidez, ok? Porque esses fundos foram criados por pessoas que entraram em long no mercado. E aí, muito possivelmente, os seus stops ficam logo abaixo desses fundos, tá certo? Então, aqui é uma região de liquidez que foi capturada quando o preço passou por essa região, tá certo? E então, se nós vermos algum tipo de reação aqui, podemos acreditar que o Bitcoin vai cair até aqui, vai fazer fundo aqui para depois voltar a subir. Agora é esperar o mercado reagir, não tem jeito, tá? Esse seria o nosso cenário otimista. Agora, pensando aqui num cenário pessimista, é entender que estes fundos aqui, ó, vou mostrar, todos esses fundos aqui, eles são liquidez. E o mercado, ele se movimenta sempre em busca de liquidez. Então, nós podemos ver quedas mais bruscas, pensando que o Bitcoin pode vir buscar esse FVG aqui mais embaixo do diário, tá? E buscar essa liquidez que tem aqui nesses fundos. E aí a nossa Fibonacci até vai ficar diferente. Por quê? Porque daí, nesse caso, rompendo aqui essa região, a gente vai poder, então, traçar uma nova Fibonacci daqui de baixo até aqui. Veja que aqui nem faz parte da região de desconto, está levemente acima de 62. Então, tem outro FVG aqui embaixo que o ativo pode querer vir buscar, que seria até uma região melhor e que conflui aqui com o fundo dessa deriva, tá vendo? Como tudo conflui. Então, aqui a gente estaria falando na casa de 85 a 86 mil dólares. Isso vai ser bastante ruim, porque a confiança dos ativos, vamos assim dizer, do bull market,
se o Bitcoin realmente de fato chegar a esses patamares, certamente será alterada, tá? Então, se Bitcoin cair tudo isso, a gente está falando em mais 9% e até aqui embaixo 13%, confesso que não vai ser legal, tá? No meu ponto de vista. Mas graficamente a gente está vendo aqui que é possível. Então, essa aqui é a minha visão mais pessimista do mercado. E aqui o Bitcoin parar é a minha visão mais otimista. G, caso o ativo não pare aqui, ele cai um pouco mais, tem para onde cair? Vamos ver se a gente consegue entender aqui, de repente, num time frame de 12H12. Olha, uma última salvação, vamos assim dizer, seria nesse FVG aqui, tá? Em H12, ó, também dá para acreditar nessa hipótese. Então, outra, G, não quero que caia tudo. Outra opção, nós temos esse order block. Então, é assim, o que a gente precisa ver? A gente precisa ver reação nessas regiões, ok? A gente precisa ver reação positiva, um candle martelo, um candle de absorção, como vocês quiserem chamar, para nós podermos acreditar que o preço vai parar de cair e voltar a subir. Eu não gosto muito dessas regiões mais aqui abaixo, porque está muito próxima dessa liquidez aqui. Então, sinceramente, não é o cenário ideal, ok? O cenário ideal otimista é o ativo de fato parar aqui e começar a subir, mas nas condições atuais, a gente sabe que se os conflitos da guerra se intensificarem, muito possivelmente o Bitcoin vai atingir níveis mais baixos, tá? Graficamente falando, para Bitcoin é isso. Agora vamos para nosso querido Ethereum. Então vamos lá. Ethereum no gráfico, então, diário. Eu tive até fazendo algumas análises, num time frame, inclusive, até maior, pensando aqui em algumas possibilidades, tá? Nós temos esse pavio grandão aqui do gráfico semanal. Os pavis, eles são normalmente bastante respeitados em 50% da sua região. Então, a mesma coisa, se Bitcoin reagir lá naquela região que eu marquei e mostrei para vocês, muito possivelmente Ethereum vai reagir também aqui nesse pavio e fechando acima de 50% dessa linha tracejada, já vai ser um bom indicativo que o ativo vai continuar subindo. Depois, se não parar aqui, nós temos aqui esse FVG também no gráfico semanal, tá? Toda essa ineficiência aqui tende a ser fechada em pelo menos 50%. Então, seria um outro ponto de paragem que eu estou especulando aqui para o Ethereum, tá? Então, vamos lá, voltar aqui para o gráfico diário. Assim como o Bitcoin, Ethereum também tem bastante liquidez aqui nesses fundinhos, ó. Então, é algo que, se não parar aqui, possivelmente vai vir buscar níveis mais baixos e capturar essa liquidez, mas por enquanto, numa visão mais otimista, pensamos nessa situação aqui, tá? Aonde, veja, o ativo pode vir buscar 62% de FIBO, que conflui aqui com 50% do FVG que a gente marcou no semanal. Aqui também é uma região, né, de suporte e resistência por causa desse topo aqui. Então, se aqui não segurar, muito possivelmente deve segurar aqui na faixa de $2.090. Essa, então, é a minha visão para Ethereum. Como o ativo ele caiu bastante brusco, é bastante ruim operar um ativo assim, né? Eu estava especulando que ele viesse até mais acima, ó, para pegar possivelmente esse short, o que não aconteceu, tá vendo? O ativo não teve força para subir e depois cair. Então, infelizmente, fiquei de fora desse short em Ethereum por conta desse motivo. Então, fora este long aqui, que vai ser um long arriscado, porque seria contra a tendência, teria que ter um gatilho muito bonito para eu acreditar nesse long. Aqui, oportunidades de short, a gente poderia especular como, G? Bom, a gente poderia pensar, depois que o ativo parar de cair, reagir, começar a reagir,
A gente poderia pensar em algo assim, ok? Traçamos a Fibonacci, procuramos alguma região de interesse aqui entre 62, 78 e 88 de Fibo, tá? E aí eu não gosto de deixar meu gráfico muito marcado, mas uma opção que eu tô vendo aqui já logo de cara é esse FVG aqui em H4, tá? FVG H4. Gente, essas regiões de FVG e FVG, pavis, order block, elas tendem a ser muito respeitadas, tá? Eu gosto bastante de operar nessas regiões, vocês reparem depois como o ativo respeita. Então, seria uma possibilidade, tá? De nós pegarmos um short, mas aqui, né? Mas até que o ativo suba para depois cair mais, vai demorar um tempinho, tá? Inclusive, os ativos estão bem ruins para analisar agora, porque eles caíram de forma bastante brusca. Então, das duas, uma, quando o ativo cai assim de forma bastante brusca, ou a gente consegue pegar o trade, ou não adianta entrar no meio, ok? É pegar a faca com ela caindo, tá? O ativo caiu, não entra em FOMO, não entra em, ah, meu Deus, está caindo, eu tenho que entrar nesse short, porque tu pode até ganhar dinheiro uma, duas, três vezes, mas na quarta, na quinta, na sexta, o mercado vai te tirar tudo que tu ganhou e mais um pouco. Eu falo por experiência própria, ok? Então, não conseguiu entrar no short? Relaxa, deixa o mercado ir, ninguém vai pegar o comboio depois que ele já passou, né? Não dá para saltar com ele em alta velocidade e querer entrar no comboio. É assim, aqui também da mesma forma, beleza? Pediram também aqui outra moeda, TRX. Bom, TRX, eu tinha partilhado lá no grupo que eu estava de olho no que, gente? Nessa liquidez aqui maravilhosa para ser capturada. E aí, eu até tinha partilhado no meu grupo fechado de alunos que eu estava à espera que o ativo então fizesse essa movimentação aqui, ó, que ele subisse, viesse até uma região de FVG em 30 minutos para só depois cair. Mas veja que o danado ele veio buscar só 62% de FIBO e ele caiu de uma forma muito ruim de operar. Por quê? Porque ele não caiu direto. Ele caiu deixando bastante liquidez. Então, vou até tirar a FIBO aqui para vocês enxergarem. Isso aqui, ó, nesses topos todos, ó, isso aqui é tudo liquidez, tá? Então, assim, pensar num short quando o ativo deixou liquidez nos topos é bastante arriscado. Por quê? Porque eu falo para vocês que o mercado ele está sempre em busca de liquidez. Então, aqui, o movimento ideal em TRX, ainda na minha opinião, tá? Essa liquidez toda ainda não foi capturada. Então, queria muito que o ativo tivesse força para quê, G? Para subir até aqui, capturar essa liquidez toda, cravar em uma região mais acima de desconto de FIBO, para então só depois cair. O meu alvo pode ser aqui, ó, pode ser nesse último fundo, tá? Que é o último fundo que captura a liquidez inteira. Aqui a gente estaria falando de uma queda de 6%. Então, aí ia depender da tua porcentagem de stop. Se for 0,5%, paga 12 vezes o risco nessa queda aqui. É isso que eu vou especular, tá? Eu sou uma trader que sou muito chata, no sentido de o ativo tem que fazer aquilo que eu acredito que é seguro para eu entrar na operação. Eu não gosto de entrar, por exemplo, em short com liquidez nos topos. Isso é uma coisa que a probabilidade de dar errado é muito grande. Então, eu prefiro operar menos, mas ser mais assertiva, do que operar mais, arriscar mais e levar mais stop, né? Não conheço nenhum trader que gosta de levar stop. Eu, particularmente, não gosto. Faz parte, como é óbvio, né? A gente nunca vai estar imune. Mas se a gente puder ir aperfeiçoando a nossa técnica, melhor ainda. Então, TRX, eu estou esperando essa oportunidade aqui, ok? O ativo subir, vir aqui, capturar toda essa liquidez para só depois cair. Qual que seria um cenário mais arriscado, tá? Um cenário mais arriscado seria isso aqui, ó. A gente traçar uma Fibonacci desse
topo até esse fundo e buscar por uma oportunidade aqui, tá? O que seria interessante aqui fazer? Estejam cientes que é mais arriscado, ok? Ó, aqui nós temos um FVG em M30, e então, próxima região de 62, então aqui a gente poderia, com um gatilho muito bonito, especular um short aqui, tá? Segunda opção, caso o ativo não pare aqui, nós temos aqui um breaker block, tá? Nós temos um breaker block bastante que conflui, né, com a região de 78% de FIPO. Então, um breaker block é um order block que foi rompido e tende a ser obedecido exatamente aqui, tá? Só que, claro, é o que eu falei, ele está muito perto de toda essa liquidez. Então, para o ativo subir, estopar, cair, é 2 palitos. Se for entrar nessa operação, coloca menos no risco, faz ali a tua gestão, tá? Para saber, esteja ciente da situação que pode acontecer. Se o ativo voltar, né? Porque pode ser que ele nem volte, tá? Dependendo dos conflitos que acontecerem, pode ser que o ativo nem volte, ok? Então, é essa aqui a minha visão para TRX, beleza? Vamos aqui para os próximos ativos que vocês falaram lá no grupo. Então, DXY, para quem não sabe, o DXY é o índice que mede a força do dólar. É o dólar contra uma cesta de outras moedas em que os Estados Unidos faz negociação, como euro, libra, ien, dólar canadense, etc. Tá? Então, através desse índice que se chama US Dollar Index, ou mais conhecido como DXY, a gente consegue ver a força do dólar em relação às outras moedas. E qual que é o insight aqui para quem não sabe, tá? A força do dólar, ela tende a ser inversamente proporcional a índices como Nasdaq, S&P 500, Bitcoin e altcoins. Ou seja, se a gente está vendo o dólar subindo, Bitcoin, índices tendem a cair, ok? Normalmente tendem a fazer um movimento inverso, tá? Então, o que eu estou vendo aqui para o dólar, ok? O dólar, a gente aqui no gráfico diário já entendeu que mostrou força de alta. Aqui a gente teve uma espécie de uma acumulação nesse período aqui, tá? Deixa eu marcar assim para vocês. Ok. Aqui a gente teve uma espécie de uma manipulação. E muito possivelmente agora vai acontecer uma distribuição, tá? Deixa eu pôr verdinho aqui agora. Então, muito possivelmente eu estou enxergando esse cenário aqui. Não sei se vocês já ouviram falar em AMD ou então Power of Three, poder desses três movimentos. É o que eu estou enxergando. Por que é que eu estou vendo força aqui no DXY, analisando o gráfico diário? Por conta deste candle de força aqui, ó. A gente, a partir do momento que aprende a ler os candles, a gente entende a força, se ela está de baixa ou de alta. E este único candle aqui mostra força de alta. Olha, o corpo dele é bastante grande, comprido e está no início de um movimento. Então, quando a gente vê um candle com um corpo grande, normalmente o pavio é pequeno e no início de um movimento, isso demonstra força naquela direção, tá? Então, na minha visão aqui, DXY vai continuar subindo, principalmente aí por causa da guerra, tá? Deixa eu analisar aqui agora em 4 horas. É essa mesma minha visão, ok? Mantenho, ó, vários candles de compridos, ó, e no início do movimento, olha só, em 4 horas, como esse candle aqui, que a gente chama ele de engolfo, candle elefante,
como é que é os nomes que dão para esse candle aqui, gente? É tanto nome para o mesmo candle que é muita coisa, né? Pronto, mas tudo isso para dizer a mesma coisa, que esse candle aqui é um candle que mostra força de movimento. Aconteceu aqui um candle de absorção e esse aqui é o candle de força, iniciando então esse movimento de alta. Acredito que dólar vai ganhando mais força à medida que vai passando o tempo aqui, tá? Estou com visão de alta nesse caso do DXY, ok? Minha visão para DXY. Ao racional, já expliquei. Se DXY sobe, Nasdaq, Bitcoin, altcoins, S&P 500 tendem a cair. E claro, quem opera Forex também vai perceber que as outras moedas então tendem a cair se o dólar está subindo, obviamente. Vamos aqui então para Nasdaq. Nasdaq, vamos aqui para o gráfico diário. Então é assim, Nasdaq, o que é que nós temos? Nós temos aqui em Nasdaq também um movimento bonito que a gente poderia chamar de acumulação, manipulação e aqui uma distribuição. Porém, com essa história aí da guerra, eu acredito que as bolsas vão abrir em baixa, ok? Acredito bastante que vão abrir em baixa. Eu não gosto de operar em abertura de bolsa, tá? Mas o que eu aguardaria, vamos assim dizer, seria uma manipulação para cima, primeiro para tirar os stops de toda a gente que está aqui, que está aqui, que está aqui com stop em short, para depois cair. Até porque a gente tem bastante liquidez nesses fundos aqui. Sempre que a gente conseguir traçar uma LTA, uma LTB, que nesse caso aqui é uma LTA, quer dizer o quê? Que tem liquidez aqui para ser capturado, ok? Então, estou acreditando nesse short. Aqui no gráfico diário, para quem faz swing trade, poderíamos pensar que um ponto de paragem para o ativo seria aqui embaixo, nesse pavio, tá? No diário. Beleza, claro que está longe ainda, mas é possível. Tem bastante liquidez aqui, fundos de bolsas que ainda não foram capturados, fundos de Londres, de Ásia, que ainda não foram capturados durante a semana, muito possivelmente vão ser nessa queda ao longo do tempo, né? Vamos ver se realmente cai até aqui, mas estou acreditando que sim, ao longo dos dias, tá? Acreditando na captura dessa liquidez, ok? Isso um time frame maior. Agora, vamos ver aqui em 4 horas. 4 horas está bem feio, né? Veja que o ativo ele está aqui fazendo o quê? Uma acumulação. Ele não foi nem para frente, nem para trás. Então, o melhor dos cenários seria se o ativo, depois dessa acumulação, fizesse o quê? Uma manipulação aqui para cima, ó. Uma manipulação para depois a gente surfar uma oportunidade de short com alvo aqui, tá? Seria mais ou menos assim, ó. Traçaríamos a Fibonacci. Vamos imaginar que o ativo pare aqui, né? Eu não sei onde é que o ativo vai parar, isso aqui é só um exemplo. Até porque, se eu não me engano, aqui é máximas históricas. Não, é máximas históricas, não. Então, vamos ver aqui o que é que a gente pode especular. Vamos ver. Ó, peraí. Vamos fazer bonitinho. Ah, mas ele já veio aqui buscar 50% desse pavio. Aqui, ó. Desse pavio aqui, ele já buscou 50%. Já. Então, não conta. Então, não conta. Deixa eu ver aqui. Ele tá bem pertinho da máxima histórica, né? Bem pertinho mesmo. É assim, realmente, não tem como, não tem muita, o mercado não está nos dando muita informação aqui da onde ele pode parar aqui em cima. Mas seria bom se acontecesse isso, tá? Se acontecesse uma manipulação aqui para depois vir a distribuição. E aí a gente
precisaria ver sinais de reversão nessa manipulação, que seria um BPR, um IFVG, um movimento brusco de alta para depois ver um movimento brusco de baixa, mostrando força. Como eu falei antes, se eu ver um engolfo, ou seja, um candle comprido de baixa, mostrando força, eu consigo ter maior confirmação dessa força de baixa, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um candle que mostra força de baixa. Teve um movimento brusco para cima e depois para baixo. Aí o ativo caiu, veja que ele veio corrigir em um nível específico de Fibonacci, olha, 62%, não chegou a cair tanto, mas veio buscar uma região de desconto, capturou esse fundinho aqui e depois voltou a subir. Mas esse candle aqui de baixa, ele mostrou a sua força. Claro que eu estou em 4 horas. Eu vou esperar um candle desse num ponto de entrada. Eu posso ver em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eu vou ver no micro. Esse movimento aqui que eu estou mostrando no macro, aonde o ativo subiu com força e depois caiu com força, é exatamente esse movimento aqui que eu quero ver aqui, mas no micro, em 1 minuto, 2 minutos. Para quê? Para eu pegar uma boa entrada, meu stop estar bem pequenininho e poder surfar a queda. Nem preciso deixar a operação aberta até aqui embaixo, tá? Em 1 minuto a gente pode deixar a operação bem menos tempo aberta e paga muito bem, acima de 2 vezes o risco, tá? Então, bem legal essa visão aqui em Nasdaq. G, se o ativo não fizer essa manipulação e cair direto, porque é possível também, aí ferrou, né? Porque se a gente não tem onde entrar, vai entrar como? Com essa liquidez toda aqui em cima? É arriscado demais, tá? Pode cair direto e deixar essa liquidez toda para trás? Pode. Mas aí o que a gente faz? Eu não faço nada. Eu não arrisco meu precioso dinheiro em movimentos que o ativo não faz. Eu quero que ele faça aquilo que ele tem que fazer, que é a captura de liquidez, antes me assegurando, dando mais confirmação que vai cair. Se ele quiser cair direto, olha, o problema é dele. Eu vou buscar outra oportunidade depois, tá? Mas vejam, ó, tem liquidez em cima, tem liquidez embaixo, ó, esses fundos aqui, tudo isso aqui é liquidez que tende a ser capturada. Pode ser que não caia até aqui embaixo? Pode. Ativo pode querer parar, por exemplo, aqui, ó, nesse order block e depois voltar a subir, ok? Então, é bem legal saber essas regiões de interesse, como order block, pavio, FVG, para a gente estar ciente da onde que o ativo pode parar, buscar, né? E entender. Ó, aqui ele parou nesse aqui, ó, em 50, muito possivelmente em 50% desse pavio, tá vendo, ó? Que era um breaker block, tá? Então vão treinando o olho aí para entender que o ativo ele precisa vir numa região de Fibonacci de desconto a partir de 62, capturar a liquidez e cravar numa região de interesse, para nós no micro especularmos uma entrada que teria dado uma bela de uma entrada em long, tá? Se a gente quisesse. E possivelmente aqui no micro teria dado uma oportunidade de short, tá? Então, Nasdaq é essa minha visão. Para eu especular aqui uma entrada, seria ou uma captura de liquidez aqui primeiro para cima, para depois, no mínimo, vir até aqui. Estou acreditando nesse movimento. Ou então, o ativo, se não fizer esse movimento, cair direto. O primeiro ponto de paragem, na minha visão, é aqui. Depois, o segundo ponto de paragem pode ser mais aqui embaixo, para só então depois voltar a subir, tá? Vamos ver o que é que o ativo vai fazer. Vamos para o próximo, Shell. Bom, com a situação da guerra aumentando, a gente vai então acreditar que o Shell ele continue subindo. Veja que ele não veio buscar em 50% desse pavio aqui que eu tinha marcado ainda, chegou bem pertinho, ó, nem sempre crava, tá? Então aqui, vamos ver qual que é o time frame, que eu já não me lembro. Qual foi o time frame que eu marquei? Foi no diário, ó, tá vendo? Pavio do diário. Vou escrever aqui. Então, nem sempre vai cravar, tá?
Mas o que que o ativo fez aqui, G? Olha só que legal. O ativo, pensando nesse short aqui, tá? Ele cravou em 88% de Fibo. Então, veja, eu tracei a Fibonacci desse topo até esse fundo, tá? O ativo subiu, retraiu até 88% de Fibo, que está dentro desse pavio no diário, não cravou em 50%, mas está tudo bem, nem sempre vai cravar, pelo menos a gente tem que saber mais ou menos aonde o ativo vem buscar, capturou a liquidez desses topos aqui e caiu. Então é bem legal ter essas três regrinhas, que eu vou ser chato e vou repetir mais uma vez. Então, estar em uma região de desconto de FIBO, cravar em uma região de interesse e ter capturado liquidez quando chegou lá. Aí, no micro, a gente procura por um gatilho de entrada, beleza? Então, aqui deu essa entrada de short no ouro. Aqui tá meio tricky, né? Por quê? Porque a gente está vendo o seguinte, olha, no diário, o ativo acumular uma liquidez bastante grande. Então, apesar de nós pensarmos que por conta da guerra o ativo pode continuar subindo, ao mesmo tempo a gente vê que está sendo construída essa liquidez e uma hora ou outra ela vai ser capturada, tá? Então, deixa eu passar aqui para o micro, não, para 4 horas outra vez, para entender. Ó, aqui nós tínhamos este pavio, onde o ativo parou aqui, no micro muito possivelmente deu uma boa entrada aqui de long, tá? Porque eu estou em 4 horas. O ativo não teve força para continuar subindo, caiu novamente e voltou a subir. Vamos ver se isso aqui é um pavio. Ó, tá vendo? Se eu for passar para 6 horas, ele ainda não fechou com o corpo abaixo de 50% desse pavio. Então, ele está defendendo muito bem essa região. E agora, eu vou trazer um insight bem legal aqui para vocês, tá? Então, presta atenção que isso aqui que eu vou falar vale ouro. Não é porque eu estou no chau que é ouro, não, tá? É porque esse insight vale ouro. Gostou do trocadilho aqui, né? Vamos lá, olha só, presta atenção. Tá vendo este candle aqui? Pois é, este candle aqui, o que é que ele fez? O fundo dele foi mais baixo que o fundo do candle anterior, ou seja, se havia, tá? Liquidez neste fundo aqui, esta liquidez foi capturada por este pavio aqui, ok? Beleza. Esse é o primeiro ponto a ser considerado. Depois, após a captura de liquidez, esse candle aqui, ele fechou dentro do range do candle anterior. Georgia, como assim dentro do range? Agora eu vou apagar todos os desenhos para te entender bem essa parte. O que que é o range? É a máxima e, deixa eu mudar aqui, ó, para linha assim. Então, deixa eu usar replay de mercado. Olha só, que não é só análise, é aprender comigo também. Então, dentro do range desse candle aqui, ó, o ativo fechou, ou seja, ele abriu praticamente no mesmo sítio que fechou, fechou levemente abaixo, por isso que ficou vermelho, tá? Então, recapitulando, ele veio mais abaixo, capturou a liquidez dos fundos deste candle aqui, e subiu, fechou dentro do range do candle anterior. Isso aqui, tá? Vai me dizer o quê? Somente esse movimento aqui que eu acabei de explicar para vocês. Vai me dizer o quê? Vai me dizer que a probabilidade é de o ativo subir, G, subir até onde? No mínimo até capturar a liquidez deste candle aqui. Então, se a gente está na frente do gráfico, claro que eu estou no gráfico de 6 horas, vamos ver se em 4 horas aconteceu a mesma coisa. Em 4 horas aconteceu a mesma coisa, ó. Mesma teoria, ok? Fechou
dentro desse range aqui, beleza? Capturou, nesse caso seria aqui embaixo, né? Capturou e depois subiu. Só que em 6 horas está mais bonito. Por quê? Porque eu gosto quando o candle anterior tem um corpo assim maior e o candle que fecha a seguir dentro do range é um candle praticamente de absorção, indicando reversão de tendência, tá? Então foi exatamente isso que aconteceu. Qual que é a minha expectativa aqui? Se eu estou na frente do gráfico, eu vou procurar aqui uma oportunidade de long com o foco de captura desse pavio aqui, desculpa, né? Dessa máxima. E eu vou soltar o play e a gente vai ver o que, que aconteceu, ó. Tá vendo? Este candle aqui subiu de forma que capturou este pavio aqui. Então, olha só que legal aqui, ó. Tudo isso num time frame grande, a gente consegue depois enxergar uma boa entrada lá no mínimo, no micro. Mas vamos imaginar aqui o seguinte cenário: como é que eu iria tentar entrar nessa operação? Bom, da mesma forma, eu iria traçar uma Fibonacci dentro desse. Desculpa, tracei errado aqui. Iria traçar uma Fibonacci do fundo até o topo. Ó, veja que o ativo corrigiu até 88% de Fibo e depois subiu, tá? Claro que a gente tem que entrar no micro para encontrar uma boa entrada, mas aqui, grosseiramente falando, se a gente tivesse colocado uma ordem em 79, vamos lá, deixa eu escolher a ferramenta certa aqui, ó. Se tivesse colocado uma ferramenta uma entrada em 78, stop nesse fundo aqui, com take profit aqui, ó, que é o meu objetivo, seria uma operação que teria pago 5 vezes o risco, ok? Dentro de um range de 6 horas, tá? Por que, G? Porque esse candle aqui, ele praticamente me alertou que iria acontecer essa movimentação, tá? A única coisa que não tá assim tão bonita aqui nesse movimento é que esse pavio, ele tá praticamente nivelado com esse. Então, não tá bonito isso. Se ele tivesse capturado a liquidez desse pavio, teria sido mais bonito ainda. Então, repare esse tipo de movimentação em pontos estratégicos, não é no meio do gráfico. Aqui eu não vou procurar esse tipo de movimentação. Eu vou procurar esse tipo de movimentação em uma região de desconto. G, o que é uma região de desconto? Olha só, vamos aqui traçar a nossa Fibonacci, desse fundo até esse topo. Tá numa região de desconto? Tá em 62% de Fibo. Então, eu posso procurar mais este contexto para me posicionar. E quem sabe aqui pode até segurar o trade mais tempo, tá? Poderia especular aqui um swing trade. Mas eu prefiro, em alguns casos, quando eu não tenho assim uma confirmação como eu gostaria, prefiro já fechar no lucro. Lucro bom é lucro no bolso. A pior coisa que tem é a gente ver positivo na corretora, ser ganancioso, não querer fechar a operação, querer buscar um lucro maior sem análise técnica, puramente por questões emocionais, e depois sair com menos do que a gente gostaria, ou então sair no zero. Então, tudo que a gente for fazer aqui, a gente tem que estar em paz. Então, a gente pensa assim: se o ativo subir, eu, obviamente, vou gostar, porque eu vou fechar meu trade com uma operação com lucro maior. Mas e se o ativo me tirar no zero? Eu vou ficar em paz com esse resultado ou vou me sentir frustrado ou frustrada? Se tu te sentires frustrado ou frustrada, é melhor tu fechar com pouco ganho. Tem que ver qual que é a atitude que tu vais tomar e que vai te deixar em paz com aquela decisão, tá? Isso é bem importante. Então, vendo aqui, ó, o Shao em 6 horas, ele mostra força de alta. Olha só, outra coisa, esse candle aqui, a gente já viu que a gente podia ter antecipado ele, né? Mas olha só, apesar de ele ter deixado um pavio grande, ele tem um corpo comprido para cima também.
tem bastante liquidez aqui. Então, eu estou acreditando na alta. O meu viés para o Shao é de alta. Então, seria praticamente assim, ó, tudo isso para falar, né? Toda essa explicação, mas esses detalhes, eles realmente importam. Tudo isso para falar que a gente pode procurar por uma entrada aqui em 62, tá? Caso o ativo suba com muita força e não tenha, não caia tanto, aí eu não gosto muito, mas é o que é. Às vezes o mercado entrega aquilo que ele entrega e tá tudo certo. Podemos tentar especular uma entrada aqui de long nesse em 50% desse FVG para continuar subindo. Mas veja como ele impulsionou bem. Veja como aqui ele fez um candle de absorção mais engolfo, mostrando força nesse movimento, tá? Então, isso é bem relevante a gente perceber, beleza? Tudo isso aqui é liquidez, ó, para ser capturado. Então, o ativo tem uma grande probabilidade aqui de continuar subindo. O meu viés para o Shao é de alta. G, se ele não vier até aqui, a gente pode pensar nesse FVG aqui mais embaixo. Aliás, se ele passar reto, né? Cair reto, que eu acho difícil, tá? Nas atuais circunstâncias, é mais provável que o ativo venha buscar essa região aqui mesmo, ok? Muito bem. Petróleo. Petróleo também está praticamente na mesma visão que o ouro. A gente está com um viés de alta. Veja o que o petróleo fez aqui, ó. Vamos para a nossa amiga Fibonacci, ó. Veio aqui dentro da nossa região de desconto, reagiu e está subindo. Então, vamos pensar em uma oportunidade de long aqui. Como está subindo, mas está subindo assim, meio que não mostrando força, olha só os candles, muito pavio, né? Então, sinceramente, pode ser que o ativo não venha, mas é a minha visão, ok? Ficaria muito mais confortável em pensar em um long em 50% desse pavio aqui. Por quê? Porque daí toda essa liquidez aqui, ó, seria varrida. Eu só entro em operações que o ativo tenha capturado liquidez e, de preferência, tenha liquidez na ponta oposta, tá? Aqui, para um possível alvo, nós temos esse FVG também em M30, ok? Seria praticamente essa aqui a minha visão, tá? Vamos fazer uma coisa aqui? Vamos traçar uma POC? Ó, a POC está aqui. Então, vamos pensar em uma outra alternativa aqui para a gente, tá? Eu não opero esse ativo, confesso, mas agora, por questões da guerra, a gente fica mais atento, né? Então, o que a gente pode ver aqui também? A gente pode ver uma captura parcial dessa liquidez e pensar que o ativo pode vir buscar 50% desse pavio aqui, tá certo? Que conflui aqui com a POC. Então, seria uma outra possibilidade também, como alvo aqui, porque já vai ter capturado toda essa liquidez. Pode ser que até suba mais, atenção, mas muito possivelmente vai reagir nessa região. Beleza? Vamos então para o S&P 500 no gráfico semanal. Pediram lá no grupo. Então, semanal aqui. Então, o S&P 500 no gráfico semanal, o que acontece? Está com bastante liquidez aqui nesses topos, ok? Porém, com essa história da guerra, pode ser que essa liquidez demore um pouco mais para ser capturada. O que o ativo fez? Ele cravou em possivelmente esse order block aqui, tá? Esse último candle de alta antes de uma grande baixa, ó, esse candle branquinho aqui. Então, ó, cravou 50% desse order block e, na minha visão, pode querer cair a partir daqui, ok? Aliás, lembra da teoria que eu acabei de explicar lá em 6 horas no Shao? Da minha análise de ouro, vamos trazer ela aqui para cá também. Olha só que interessante.
Isso aqui dá para fazer em vários time frames, tá? Dá para fazer em 1 hora, 4 horas, diário. Eu gosto de analisar esses time frames, ok? Então, veja, olha só, aqui nós temos um range desse ativo aqui, tá? Desse ativo não, desse candle. E aqui, então, está o range, tá? Máxima e mínima. Olha só o que é que aconteceu neste candle aqui. Ele, com este pavio, cravou numa região de interesse, capturou o topo deste candle e fechou aonde? Ele fechou dentro do range. Então, qual que é o próximo movimento que a gente pode especular aqui, tá? A gente pode especular que, no mínimo, ele venha capturar esse fundo aqui, ok? Então, a melhor entrada aqui, ó, depois que fechou esse candle, isso foi quando? Isso aqui foi dia 9 de junho, tá? Pois eu tô no gráfico semanal. Então, foi na semana de 9 de junho. Quem opera swing trade dá para ter uma boa visão aqui em relação a essa estratégia, tá? E aí, o que que acontece? A gente poderia fazer o quê? Poderia traçar uma Fibonacci. Ó, o ativo veio, cravou em 88 e caiu. E vai continuar caindo em pelo menos até aqui, tá? Olha só que interessante. Claro que aqui eu estou fazendo uma visão mais grosseira. Eu estou num time frame maior. A gente precisa esperar uma confirmação para ser mais seguro, tá? Em um time frame menor. Mas veja que só por essa análise nós vemos que o ativo já teria pago 5 vezes o risco aqui, ok? E com potencial para vir pelo menos até aqui embaixo, pagar 8 vezes o risco. Aqui uma operação de swing trade, tá? Estou no gráfico semanal. Mas, repetindo, a mesma análise pode ser feita em time frames menores também, tá bom? Então, tinha um pedido para analisar S&P 500 no gráfico semanal. Tá aqui a minha visão, já cravou ponto de interesse e, sinceramente, a minha visão é de baixa em pelo menos até esse pavio aqui que tende a ser capturado, ok? Isso que eu acabei de explicar se chama Candle Range Theory, ou seja, a teoria do range do candle, tá? Isso é um estudo bem legal do ICT que eu aplico nas minhas operações. Para finalizar aqui, então, o SDJPY. Muito bem. Vamos ver aqui o que é que eu tinha marcado. Olha só, tinha especulado uma possível oportunidade de short aqui com vocês, lembra? Nesse pavio aqui, ó, veio tocar e depois reagiu. Será que alguém pegou esse short, hein? Já não me lembro. Que esse ativo eu analisei especialmente para vocês, tá? Tinha traçado aqui esse pavio, o ativo cravou no pavio. Isso foi quando? Estou no gráfico diário. Isso aqui foi quarta-feira, dia 11. Né? Então, vamos ver se alguém pegou essa operação. E depois ele veio visitar de novo, olha. Só que daí eu já não gosto quando nivela topos. Então, do jeito que tá, o ativo continua com força. A gente já viu que o DXY continua com força. Apesar de ter bastante liquidez aqui nesses fundos para capturar, não é? Porque olha só a diferença de um movimento impulsivo de baixa, quando o ativo cai praticamente reto, e de um movimento muito ruim de alta, porque ele não sobe reto, ele não sobe mostrando força, ele sobe em escadinha. E essa escadinha aqui, uma hora, acaba essa força, né? Então, é essa aqui a minha visão, tá? Continuo com essa marcação aqui, possivelmente uma oportunidade de short aqui, mas pensar em uma oportunidade de long aqui, deixa eu ver em 30 minutos, o que que a gente tem. O tipo já tá bem esticado também. Hum, hum, hum. Vamos pensar aqui numa visão otimista. Traçamos aqui uma Fibonacci, não gosto,
porque ele já está bem esticado, mas pode ser que a gente tenha, no micro, uma oportunidade de long aqui, ó. Temos um FVG aqui, em 62% de FIBO, e temos esse order block aqui, tá? Pertinho de 78% de FIBO, ok? Então, temos essas possibilidades. Iríamos procurar por um gatilho ou aqui, para pensar em um long, tá? Eu gosto de operar sempre no micro para buscar um gatilho de entrada. Em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, ok? Não, é a visão que a gente tem. Ah, Gê, e se esse fundo for perdido? Se essa liquidez aqui desses fundinhos for capturada, aí a gente muda a nossa visão. Aí, nesse caso, a gente vai especular daqui de baixo até aqui em cima e vai pensar em uma entrada em long aqui. Pode ser nesse pavio, tá? Pode ser em 50% desse pavio. Deixa eu traçar aqui uma POC. Pode ser mais aqui embaixo, pertinho da POC. Ok? O que a gente tem aqui? A gente tem um FVG também. Aqui, ó, pequenininho, mas tá aqui. Então, numa visão mais otimista, podemos especular um long aqui. Numa visão em que o ativo caia mais, a gente pode especular um long aqui embaixo, beleza? Então, pronto, todos os ativos analisados. Espero que eu tenha contribuído aí também, não só nas análises, mas trazendo conhecimento para que vocês possam cada vez mais fazer as vossas próprias análises da melhor forma possível, com esses insights que eu estou passando. Hoje, né, ensinei para vocês a questão do CRT, que é Candle Range Theory, que ajuda bastante a gente a entender a direção do ativo, do dia, nas próximas horas, etc. E é isso, pessoal. Tamo junto. Essa semana eu vou trazer novidades para o grupo, por isso fiquem atentos que é algo realmente incrível que eu tenho para partilhar com vocês e vocês vão ficar super felizes, assim como eu fiquei quando recebi a notícia. Deixa aí a curiosidade para vocês ficarem ainda durante a semana e a gente vai se falando lá no grupo. Obrigada, tchau, tchau.